Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Entrevistas na UA. Eu sou o Zabri e eu tô mais uma vez aqui com meu fiel escudeiro, o Miguel Matos. Como é que é, maltinha? Tudo bem? E aí, cá, tá tudo? Tá tudo. Tranquilinho, tranquilex? Ótimo. Cá, antes de começar a apresentar nosso convidado, me tira uma dúvida, ele é de NTC? Não, Zuka, não é da NTC. Ele é do DECA? Também não é do DEC. Maltinha, não levem a mal, mas assim, já tava... Muita Duas vezes, repetição. dois NTCs seguidos, o pessoal Não começa dá. a enjoar, recebemos bué queixas. Ei, só Exatamente, NTC. Temos que diversificar um bocado. E olha, fomos longe, viu? Fomos até... Olha, A outra saímos ponta do da UA. DECA e fomos até a outra ponta da UA. Exatamente. Estamos aqui com o nosso convidado, vou apresentar ele para vocês. Vamos lá. Licenciou-se em Línguas e Relações Exteriores. Empresariais, mas exteriores também dava, por acaso. Vamos sugerir. Línguas e Relações Empresariais, desculpa. Ele está a estudar gestão, mestrado em gestão. Não está mais no DLC, mas era do DLC, agora está no D-Jeito. E é professor de mandarim e já foi à China. Bem-vindo, Gonçalo. Olá, boas. Obrigado. Antes de mais, deixem-me só dizer que eu adorei essa descrição do... Foi para a outra ponta do ar, porque é assim que nós somos conhecidos, não é? Exato, pessoal do DLC. O DECA... São os renegados do ar. Exato, lá ao fundo é que eles estão bem. Sim, olha, mas foram os terceiros convidados, ou seja... Exato, não é assim tão mal. Assim, Vá lá. Top 3, tá no pódio. Não, ainda. top 2, porque os dois primeiros Exato, foram foi foi a NTC, portanto Faz NTC sentido. LRE logo. É verdade, muito bem. E, bom, Gonçalo, acertei tudo, né? Sim, Menos sim, o sim. LRE, pronto, eu Pronto. falei. São relações Eu exteriores desculpo, também é bom. Mas tá desculpa, quase. Tá Mas quase. é verdade. É. E, Gonçalo, vamos começar então. Por que você escolheu a UA? A UA, porque a UA, ora bem, uma universidade relativamente recente, Sim. pronto, é nova, os meus professores todos diziam que conheciam e então tinha aquela... boas condições, digamos, até chegar ao DLC. Coitado, foi logo para o DLC, coitado. Pois, exatamente, eu com uma grande expectativa. Esses Mas professores. Aliás, porque eu no primeiro ano eu não tive aulas no DLC, no primeiro semestre, eu tive aulas nas catacumbas, Ai, não. porque o DLC esteve em obras. sério? Sim, ok, porque ok. chovia lá dentro. Que Mas entretanto, espetáculo. passado um É semestre, uma continua a imersão. chover lá Exato. dentro, mas pronto. Isso são outras questões. É. São outras questões. Porquê? Porque também, sei lá, a cidade acho que é um ponto turístico e é bonito. Eu prefiro, por exemplo, eu pessoalmente prefiro um único campus e não várias Exato, faculdades. sim, sim. Acho Isso é uma que parte isso muito aí da UA tem Yeah. uma parte muito boa. Yeah. Agora, de resto, não sei, também não havia muita coisa pensada Sim. do porquê da UA, mas é um bocado isso. Ok, mas então quando... E porque é perto de casa, Pois. mas suficientemente longe para estar fora de casa. Exato, isso é importante. Isso é tudo calculado. Isso é importante. Isso foi primordial, olha. Eu não sei onde vai ser, mas tem que ter esse critério. Tem que estar fora de Tem casa. que estar fora de casa. Mas então, peraí, quando viesse pra cá, já sabias que ia fazer esse curso, ou seja, quando prestasse, Sim, já sim. escolheu o curso antes ou... Foi tipo, quer a UA e depois escolheu o curso ou foi, quer LRE? Na UA, deixa eu ver as opções. Exato. Não, eu na verdade primeiro vi os cursos, Ok. ok? Vi os cursos e depois vi o currículo dos cursos e vi onde é que achava melhor. E depois dentro das universidades também, aí sim foi Foi o a critério comparar. da universidade, sim. Sim, e por que línguas Eh, e relações? Empresariais, não exteriores. Não exterior. Isso é Ainda uma vou mudar pergunta- isso, calma. isso é uma pergunta um bocado difícil de responder, se Aqui calhar. todas são difíceis. Nós... Não, porque eu não era suposto vir para línguas. Oi? Isto foi uma decisão que eu alterei tipo 2 dias antes de fecharem as candidaturas, porque na minha candidatura não tinha nada de línguas. Uau. Então Eh, eras de quê? Era suposto ir para quê? Engenharias. Ias para a engenharia. Sim. Ou então para a parte da biologia, biotech. Ias pro lado Ia negro... nada a ver. Nada exato, a ver, exato. exatamente. Foi Eu tipo- sei. Ias pro lado negro da força, né? Mas nada a ver mesmo. O Yeah. que é que se passou aí? E se calhar se tivesse ido para aí, se calhar não estavas aqui hoje, não é? Não Pois, estavas aqui sim, no... sim. Mas o que é que se... Eu não sei, eu acho que a minha cabeça sempre foi um bocado confusa em Ok. relação a isso.
porque eu sempre quis aquela parte mais científica, mas também gostava da parte mais matemática, então a parte das engenharias. Então, Sim. por exemplo, no teu 10º ou 12º, fizeste o quê? Ciências e Tecnologias. Ciências e Ok, Tecnologias, e acabaste sim. em línguas. Ok. Exatamente. É aquele comentário de 3 anos desperdiçados que eu ouço todas as vezes que digo isto, não é? Conhecimento nunca é desperdiçado, é Sim, verdade. sim. Exato. E depois eu digo sempre, eu mesmo que soubesse que vinha cá parar, eu Tinhas teria ido, ido na yeah, mesma pois, para ciências. ciências. Exato. Exatamente. Então, e depois acabaste por 2 dias antes, deu-te aquela, oi, se calhar vou para línguas. Eu estava a ver outra vez os cursos e eu lembro que eu ainda não tinha visto muito bem línguas, porque também gostava muito de línguas. E quando encontrei aqui no curso na UA, Línguas e Relações Empresariais, eu pensei, relações empresariais, aquela parte mais da gestão, parte mais matemática, portanto até Ok. não é assim totalmente descabido. Tentou achar matemática no meio e... Sim. Há aquelas Porque, pessoas- porque eu vi que tinha economia e essas Exato. coisas. Yeah. Há aquelas pessoas que fogem, tipo, matemática, vou fugir. E o Gonçalo é ao contrário. Yeah, é tipo, Começou a matemática? caçar Não, é ali. tudo línguas, então. E depois eu vi que tinha, pronto, os 3 anos, para além de inglês empresarial, porque era já um inglês específico, Yeah, direcionado podia mesmo escolher para- mais 2 línguas. Ok. Pronto, e eu quando vi que tinha lá chinês, pronto, não há dúvida, isto aqui vai ser um desafio para mim, vamos de pés e cabeça, portanto, vamos lá ver como é que isto corre, pronto. Que Aí espetáculo. cá acabei eu. Desafio. E Exatamente. que desafio. E é fixe falares disso, porque primeiro, quem nos sugeriu, acho que podemos dizer, quem nos sugeriu aqui a presença do Gonçalo foi o nosso primeiro convidado, foi o João Brás, por isso Sim, obrigado. Sim. Que vocês são aquele wing, que vocês são colegas de residência. Residência, Exato. exatamente. E ele falou-nos da tua experiência com o mandarim e que já davas aulas de mandarim, e isso é com 21 anos estar a dar aulas de mandarim não é para todos, digo já. Sim. Por isso queria Espetáculo. que começasses a explicar como é que surgiu isso e o que é que fazes neste momento, que o mandarim é um bocado da tua vida, não sei. Neste parte momento da é um tua bocado, vida. sim. Exato. Então, Não é um bocado, são só 22 horas do dia. Exato. é. O resto As outras duas é para gravar o podcast, não é? Exatamente. Não, então eu estava a acabar a licenciatura e a minha setora que me ensinou, ela veio ter comigo e disse: olha, Gonçalo, este ano vai abrir no Instituto Confúcio, aqui da Universidade de Aveiro, umas candidaturas, pronto, para umas vagas para dar mandarim ao ensino básico, do 3º ao 9º ano. Depois lá me teve a dizer a tabela salarial e tudo, que era aquilo que eu realmente Que queria saber interessava também, não é? mais, exato. A acabar a licenciatura, a pensar, ok. Exatamente. Claro, tínhamos todos aquele medo, se eu acabo a licenciatura não arranjo nada. Pois, exato. É Pronto, aquele a mim foi antes de acabar a licenciatura que entretanto começaram a chover propostas. Sim. E Eu sou cá a pensar, acabar a licenciatura, pois. Eu sei o que isso é. Pronto, e depois ela disse-me isso e eu candidatei-me. Eu ao início até pensei, pronto, porque supostamente aquilo já era já é um projeto que quando eu entrei já tinha 7 anos. Sim, exatamente, ok. já tinha 7 anos. Ou seja, supostamente era um bocadinho mais difícil para mim de entrar porque já havia pessoas que estavam a trabalhar Sim. e aquilo, digamos que era um contrato renovado. Mas pronto, vou-me candidatar na mesma. Candidatei-me e entrei. Pronto, fiquei Espetáculo. super contente. Recebi esta Fácil. notícia enquanto estava no Mel Sudoeste. Ui, Ai. Portanto, E melhor ainda, quer dizer. eu a sobrar ainda com as razões. exatamente. Portanto, foi uma Aí boa foi, notícia, né? foi aí que ele começou a gastar mesmo. Ele falou: não, vou beber agora porque o dinheiro é o de menos." Infelizmente não, porque passado 2 dias no Mel Sudoeste perdi o meu telemóvel. Ah. Ui. Então tive de andar em retenção de custos. Sim. Empate, deu assim, igual. Pronto. Mas espera, então o professor entrou em contato contigo porque eras um aluno que se destacava no mandarim, é isso? Sim, ela só falou comigo. Pois, Ok. Ela exato, só falou foi, comigo. Sim, Ok. sim, ela falou comigo. foi já direcionado para ti mesmo, ok, melhor aluno da turma, se calhar É, tens interesse em ensinar mandarim. Que É um ótimo, bocado, ou sim. seja, crianças, estudem. Olha, Senão dou-vos nega. temos um professor aqui. Ok, e onde é que começaste a dar aulas? Aceitaste a proposta e suponho que tenhas tido um período de adaptação ou que foi logo, olha, atiraram-te assim e olha, vais dar aulas a estes? Olha, então, o Mestre do Oeste foi na segunda semana de agosto e disseram-me assim, olha, vamos ter reuniões na segunda semana de setembro. E as aulas começavam no dia 16 de setembro, lembro perfeitamente disto, no ano passado. E nós tínhamos de ir na semana anterior para fazer as planificações, para fazer Sim. essas coisas todas.
E eu estava ali do tipo, eu não sei como é que vou fazer isto porque é a primeira vez. Nunca dei aula. Exatamente. Né? Isto aqui foi no ano passado. E eu, aliás, na altura até tinha 20 anos. Exato, e estavas a começar o teu mestrado, não é? Sim, Por isso sim, ao mesmo tempo sim, tinhas exatamente. Sim. E eu então estava do tipo, "Ui, como é que isto vai ser? Eu não vou ter tempo para as aulas." Mas pronto, era uma coisa que eu sempre quis desde pequeno experimentar um bocado como é que era ser professor, sim. então aceitei. E é uma oportunidade, digamos assim, que não pode deixar passar, né? Exatamente, Exato, aquelas- exatamente. Pronto, e eu então, mal cheguei lá, estávamos a fazer aquela parte da programação toda. Para mim era um novato Exato, ali, era não um- é? Eu estava simplesmente quase só a observar. Quer dizer, és o mais novo. Sou imagina, o mais novo da minha equipe. Era o mais minha novo. equipa, sim. Sim, exatamente. Incrível. E então, aliás, quando eu disse a minha idade, toda a gente ficou assim a olhar para mim. O que estás aqui a fazer, seu puto? Este aqui é o ano, está perdido. Ele é filho de quem aqui? Exatamente. Pronto, e então, depois, no dia 16, começaram as aulas. Sei lá. Aquilo ao início foi um bocado estranho, não é? Porque era a primeira Pois, vez. exato, Mas depois imagino. dei a primeira aula, dei a segunda aula. Também não Já. sou uma pessoa propriamente que. Pronto, eu gosto de falar, não é? Mas é uma É, pessoa não se nota. Então sou extrovertida. muito comunicativo. Sim. E então aquilo para mim depois acabou por fluir. Ok. Mas a minha dúvida era mais, nem era tanto a cena de dar aulas, mas mais, porque dás aulas a pessoal novinho, né? Pessoal do básico. Sim, E- eu dou terceiro, quartos, sétimos, oitavos e nonos. Ok. E neste aquela, momento. gerir as crianças e assim, essa parte não é mais difícil? Ou, Yeah. É assim, a e mantê-las primeira- interessadas e cativadas? Sim, sim, sim. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu considero que tem boa memória. E depois, quando me dão a lista das turmas, eu vou ver, tenho 300 alunos. E eu, como é que é possível eu ter 300 alunos? Tenho aqui para decorar os nomes, vai ser impossível. Pois, yeah, Vai ser yeah, impossível. yeah. Pronto, e depois eu comecei a ter, e é assim, claro que há aqueles alunos que se destacam, outros que já Sim. têm um bocadinho mais de dificuldade. Sim. Pronto, mas isso aí, todas as turmas são assim, não Em é? todas as cadeiras também, né? Sim, exatamente, exatamente. Não é só Não mandarim. falemos de mestrado agora. Vou deixar isso Fica ficar para lá. depois. Estamos na parte feliz do vídeo, vamos. Vai lá para a frente. Pronto, e depois, sei lá, aquilo tinha. Tanto tinha turmas de 10, 12, 13 pessoas, como tinha turmas de 25 pessoas. Até um bocadinho diferente, mas temos de arranjar métodos para conseguir pronto, lidar com tudo. Agora, começaste a falar do Instituto Confúcio. Basicamente, eu acho que também para explicar para o pessoal que não sei se conhece muito bem, eu não conheço. Eu sei Eu sei da conheço, existência e sei exato, da mas existência, calhar... sei onde é que fica, mas não sei exatamente o que ele é. Ok, Poderia explicar para a gente? o sobre- Instituto Confúcio, pronto, é o departamento que era a antiga reitoria, não é? Sim. Ele supostamente, pronto, foi inaugurado há 5 anos, fez este ano 5 anos. Ok, é sim. novo até. Sim, é muito recente, é muito recente. E é, digamos, uma parceria que tem entre pronto, o governo chinês e a universidade. Sim. Nós temos cá, nós recebemos todos os anos vários chineses que vêm para cá estudar e tudo, e o Instituto Confúcio é quem os ajuda. Ok. Pronto, digamos que metade da equipa é portuguesa, metade da equipa é Certo. chinesa, Sim. e temos de nos coordenar. Por exemplo, no ano passado nós dávamos aulas, era um colega português e um colega chinês. Este ano ok. não, pronto. Mas Todas- estás a todas as dizer medidas. na mesma sala? Na Sim, mesma sim, aula? sim, sim. Ok. Pronto, nós, como éramos o professor português, nós é que coordenávamos e depois tínhamos o professor chinês que Sim. auxiliava. Sim. Exatamente. Ok, incrível. Eles quase como se fosse assim, uma analogia, uma embaixada, né? Para alunos. Embaixada chineses. dentro Digamos, da por universidade. exemplo, eles lá na China têm um Instituto Camões. Ok? ok. Pronto, Ah, Confúcio, sim. Confúcio era um filósofo. Sim. Era um filósofo Sim, chinês. sim. Pronto, então E aí, deram o nome de Instituto Confúcio. muito interessante. E fica mesmo no campus, ou seja, muito Sim, acessível. Pois, exato, aquilo é dentro do... exatamente. E Sim, só sim. tem aqui na UA, quer dizer, sabe se... Não, tem aqui na Universidade de Aveiro, tem na Universidade do Minho, tem na Universidade de Lisboa. Mas tem pronto, claro vários. que eu tenho de puxar a sardinha para Sim, a minha sim, brasa. não é? sim, as outras- Exatamente, este instituto é muito melhor. melhor, Temos exato. mais atividades e tudo. É, e por acaso também moro nas residências e lá, enfim, tem alunos de todas as nações e nacionalidades. E eu também tenho amigos que, pronto, chineses e chinesas também, e Sim. falamos inglês, falamos em português. E eu fico surpreso como eles aprendem rápido o português. Sim. Mas assim, é muito, muito fácil. Tudo bem, eu digo em comparação, né? Pra mim, acho que aprender chinês deve ser muito mais difícil. Mas eles aprendem e já estão falando português com dificuldade, mas falam.
Por exemplo, Entendem, né? aqui nós também, pronto, o meu curso, a LRE, nós temos, digamos que é só 4 horas por semana. Temos 4 horas por semana de cada língua. Mas, por exemplo, há um curso no Minho que eles têm 12 horas semanais. 12 horas de mandarim? Sim. É tal que, por exemplo, eles na China também, eles quando estão a aprender, eles estão a aprender português e espanhol. Ok. E eles basicamente é uma licenciatura só disso. Ok, Ou seja, ok, têm ok. imensas Ok, a horas. carga horária Imensas é horas. completamente Sim. diferente. Eu quando fui lá à China, eu estava a falar com pessoas, com alunos do primeiro ano da universidade, e eles falavam ali como se nada fosse. falar Eu ficava, português, eu exatamente. ficava ali Português. parvo, olhar para eles, como é que eles com Exatamente. um ano falam assim? Exatamente. Eles eu também falo- são muito disciplinados. Sim, Exato. sim. Tem toda essa questão. Mas eu falava com eles, eu falava, olha, mas o seu português... mesmo ele fica um pouco envergonhado, porque, pronto, Sim, é falar um inseguros, idioma... né? Exato, Exato. seguros a falar um idioma diferente, mas eles falam... Eles entendem Aliás, o que nós falamos. Isto pode ser estranho, mas eu tive uma colega, uma colega chinesa minha do ano passado, que dava Sim. aulas comigo. Ela chegou-me a dizer que ela aprendia mais português lá do que aqui. A sério? Sim. Ela estava cá e ela às vezes ficava revoltada de não se lembrar de algum vocabulário e dizia: isto na China é diferente porque nós temos sempre o vocabulário, estamos sempre a estudar ali certinho, Ok. enquanto que aqui já não há tanto aquela interação como se fosse com um Sim. professor Exato. com as pessoas e então acaba por se esquecer. Sim. E eu fiquei assim a olhar para ela, tipo, a sério, que achas que se Curioso. aprende melhor lá do que cá? Exato. Que é estranho. Porque É, aqui bué elas estranho. colocam em prática, né? Exatamente. Mas se calhar pode haver aquela questão de. Imagina, eu acho que se estivesse a falar com alguém e ele estivesse a Timidez, tentar puxar então. puxar aquela palavra, É eu inseguro, se calhar é. virava para o inglês e dizia: diz em inglês ou Yeah, fala em yeah. inglês. Tipo, e é tipo o conforto. E aí eu percebi isso também, Por isso, lá se calhar está com o professor, está a avaliar ou está a falar com os Yeah. colegas e é tipo, ok, tenho que puxar aquela palavra. E o professor fica lá, enquanto não seja a palavra, não sais dali. Mas uma coisa que é curioso que ela também falou, que eu não sei como é que é o processo lá, ou qual é o português que eles aprendem, se é o português português, é o europeu. Sim, mas há muito mais parcerias para irem para o Brasil. É, porque Depois, para também fazer tem isso, o tal intercâmbio, há muito mais Sim. parcerias para irem para o Brasil. tem Sim. muito disso também. Se calhar andam a aprender português errado, não é? Eles chegam ao Polêmica. Brasil a falar português europeu e eles olham para eles de alta a sim. baixo. O que é que eles estão a dizer? Não estou a falar português. Porque essa minha amiga, ela também conhece músicas brasileiras, ela conhece Sim, cultura brasileira, assim, Sim. e eu falo, mas É assim, então... isso aí se calhar é porque eles têm, digamos, há uma professora, que ela é professora aqui na universidade, não foi a minha, que ela, digamos, que para os alunos chineses que estão a aprender português, ela é um ídolo. Porque ela foi a primeira a tirar o doutoramento, doutoramento em linguística portuguesa, e ela esteve no Brasil. Ok. E ela esteve no Brasil, Mas, então espera, há muita influência. Ela é chinesa ou é portuguesa? Ela é chinesa. Ah, eu acho que é ela mesmo. Eu não sei o nome da professora, sabe qual que é o nome? Professora Wang. Ok, professora Wang, se tiver nos ouvir agora, impecável. Mas essa minha amiga Heloísa, também, Heloísa, um beijo se tiver ouvir. Ela comentou uma professora que ela idolatrava essa professora. É essa. E ela disse que era uma professora que tinha estudado no Brasil e tudo mais. Ah, então é essa. certeza. Sim, é essa. Ok. Mas não foi a tua professora, mas é lenda lá no DLC, é isso? Sim. Ok. Mas ela não foi tua professora porque ela não dá aula pra... Não, LLE ou ela se dá nós aula tínhamos para duas os alunos professoras, de intercâmbio? eu fiquei com outra. Ok, fiquei com tá bem, outra, exatamente. tá bem. E agora queria perguntar, uma pessoa de 21 anos aqui ensina chinês, se calhar também estou na altura só de aprender, não quero ensinar, mas se eu quisesse aprender chinês, como é que achas que era? Tirando entrar no instituto, se calhar era isso que me vais dizer. Pois, como é que é? Nós exatamente. podemos estudar? Como é que faz? Sim. Se eu quiser aprender agora, mandarim. Todos os semestres, o Instituto Confúcio abre vagas para aprenderem. Sim. Ok. E os alunos da UA podem ir? Sim. Ok. É assim, para alunos da UAU, o que eu mais aconselho é fazerem, visto que podem ter uma cadeira isolada, Exato. fazerem a DLRE, Ok. que não tem de pagar Sim. e também é E estás a igualmente... aprender. Exatamente. Sim. É igualmente... Ou seja, mas o próprio instituto também dá aulas para não nativos, ou seja, para alunos que querem aprender. Sim. Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer é do curso, porque é em relação ao UA, mas o instituto, ele é da universidade, mas trabalha mesmo como um instituto. Pode vir Sim. pessoas Ok. de qualquer Fora, idade, sim. quer estejam na UA ou não, para aprender. Ok. Interessante. Então, E eu tenho um amigo, o Guedes, também é um grande fã nosso aqui da Entrevistas na UA. ele está a ver isto. E ele fez tradução
Eu não sei quanto tempo que ele fez. Fez um ano. Um ano. E ele comentou que eu acho que ele também teve cadeiras de... Eu sei que ele teve russo, por isso lá está, naquela cena das opções. Mas ele me lembra que ele falou do chinês, não lembro se ele fez ou não, mas ele disse que o número de... Não são exatamente palavras, mas o vocabulário chinês é muito grande, é muito vasto, é muito antigo. Então, imagina, uma criança... Ele sairia, se ele fizesse chinês, ele sairia falando como uma criança de 8 anos. Mas não exatamente assim, mas quer dizer, ele teria o vocabulário de uma criança de 8 anos. Sim. Né? É interessante. Pois. Mandarim, o chinês, é muito Mandarim, difícil. desculpa. É muito... Não. Supostamente é chinês oficialmente, mas o que se fala é o mandarim. Sim, o termo técnico mandarim. Exatamente, pronto. E então, sim, é muito difícil. Supostamente, no dia a dia, eles utilizam cerca de 3.000, 4.000 caracteres. Pessoas mais formadas podem ir até 15.000 caracteres. E se formos a contar com os tradicionais, nunca mais saímos daqui. Yeah. Inacreditável. Porque eles têm dois tipos. Eles têm os caracteres tradicionais e os caracteres simplificados. É uma língua mesmo que... E o que é mais fácil? É mais fácil para ti escrever ou falar? Falar muito mais, pois, imagino. Falar. Escrever, fogo. Caligrafia. Se não se treina, passado uns tempos, esquece. Mas, por exemplo, nas aulas que tu dás é tudo... Por exemplo, disseste agora, quando chegaste, estava a corrigir testes. Sim. Os testes são todos em mandarim ou são em português e eles têm que responder em mandarim? Por exemplo... Depende da idade. Sim, depende da idade. Sim. Mas geralmente, pronto, os enunciados eu ponho sempre em português. Ok. Sim. Mas as perguntas às vezes têm em mandarim para responder em mandarim, têm em mandarim para traduzir para português, em português para traduzir para mandarim. Ok. Um bocado. Pronto. Depende também das idades e do... No ensino primário, no ensino básico, terceiro e quarto, geralmente é mais correspondências, verdadeiros e falsos, escolhas múltiplas. Exatamente. Exato. Pintar, que eles adoram. Mas estavas a falar que preferes... e leitura? Ler em mandarim é difícil? Quer dizer, consegue... Obviamente que depende do teu vocabulário, mas... Sim. É assim... Isto o assunto está Temos que ficar aqui horas e horas. Porque como é que eu vos hei de explicar isto aqui? De certa forma, vocês dizerem a mesma sílaba, mas com tons diferentes, podem significar palavras diferentes. Por exemplo, aquilo que eu digo sempre aos meninos do terceiro ano, quando começam a aprender, que eles riem slow, é para não confundir dizerem mãe e cavalo. Porque... Exato. Agora tens de fazer o som. Porque mãe é má e cavalo é má. Pronto, e então eles na aula a seguir, eu professor chamei cavalo à minha mãe e ela nem se apercebeu. É sempre assim. Ai, que bom. Incrível. Essas aulas devem ser incríveis. Sim, às vezes eu parto-me a rir, não consigo conter. Que incrível. Mas pronto, isso não dá pra... Isso depende do contexto, mas o som não dá pra perceber na escrita, né? Você não consegue saber como que ele tá se pronunciar ali, mas só pelo são contexto. caracteres diferentes, escreve-se de forma diferente, simplesmente, ou escreve-se de forma igual? Ma e ma... Não, escreve-se de forma diferente. Escreve-se de forma diferente, a pronúncia é que é parecida. Mas depois, digamos que há caracteres em que a pronúncia é igual, exatamente igual, e só se sabe o que é que se quer dizer quando, ou com o contexto, ou lendo os caracteres. Ok. Vamos aprender mandarim. Saímos daqui já com o curso. Pelo menos mãe cavalo agora eu já sei como fala. Eu só sei dizer xexé. Xexé. Obrigado. Só sei dizer isso. Terminamos. Boa. Bom trabalho de casa. Isso eu já sei. Exatamente. Olha, tem que mandar só os alunos do 9º ano, acho que vão querer. Não, também sei ni hao. Ni hao. Eu basicamente já tenho curso em mandarim também. Já está quase. Basicamente. Mas, ao menos não dizem arigato ou... Não, eu sei a diferença. É sempre, eu sei falar, e depois dizem-me essas palavras. E tu perdes o... Isso não é chinês. Mas pronto, agora então falar mais sobre a questão de ser professor. Como é que tá essa experiência? É assim, eu neste momento, eu estou a adorar. E é assim, eu efetivamente, apesar de estar em mestrado em gestão, já pensei em continuar na área do ensino. Mas gostava de ensino universitário.
Pois, eu Ok. por acaso, Sim, quando o Zuka me disse que havia uma pessoa que era professora de mandarim e que estudava na UA, eu pensei, deve ser professora na universidade. Só depois é que me Quem me apercebi. dera. Só depois é que eu percebi que Nem estávamos era a falar possível, de... porque ainda nem sequer tenho mestrado. Pois, Yeah. exato. Sim, Eu não sim, sabia sim. em que grau é que estavas. Mas eu só depois é que percebi que estavas a dar aulas ao básico e eu sinto que isso ainda era ainda mais difícil, porque, É. sei lá, na universidade eles estão ali e têm uma maturidade diferente e Sim, estão sim. ali a ouvir, mesmo que não estejam a ouvir, acho que não incomodam tanto. Mas tu Sim. imagina, os miúdos do 7º ano ali só querem brincar, só estão ali na escola a aprender mandarim e este professor nunca mais se cala. É. É que ele está a São as dizer. hormonas. Exato. Imagino como é que há de ser. Por acaso, ainda aqui, na semana passada me perguntaram: será que tu tens algum apelido ou alguma alcunha entre os teus alunos? Com certeza. Olha, E eu, essas cenas- e eu fiquei muito a pensar nisso. Essas Eu, cenas- será? Com certeza. Será? Porque quando nós andávamos, quando nós tínhamos Yeah, essa idade, Exato, nós certinho. nós fazíamos isso aos nossos dávamos aos professores não é? todos um Tem, novo. tens a idade para ser um irmão mais velho, digamos Sim, assim. sim, sim. dos alunos. Das coisas mais engraçadas é quando do nada me tratam assim por tu e depois ficam ali todos atrapalhados. É. E professor, desculpe. Eu fico assim a olhar para ele, até começa a rir. Eu, vale, é normal. Yeah, E eu digo, é que eu tenho primos com 30 anos que são mais velhos que o professor. É incrível. É mesmo, 21 anos sendo professor. Acho que é professor. E nós tivemos professores novos, mesmo assim nunca Tivemos tivemos um professor Sim. tão novo. E estávamos a comentar um bocado antes da entrevista essa questão da quarentena. Estás agora do lado dos professores. Nós Yeah, estamos ainda do lado sim, dos alunos. sim. Como é que isso afetou? Tudo aquilo que os professores diziam é verdade. É horrível nós falarmos Professores. para paredes. Exato. Completamente paredes. Nem nos estão a ouvir. Silêncio. Alguém quer participar? Silêncio. Isso é uma agonia. Fogo, é muito mau. É muito mau isso. E Depois quando alguém de repente começa a falar e nós finalmente, finalmente, Falem nas uma aulas. santa alma. E fazer avaliações? Fazias avaliações online também com... Sim. Era a maior parte, era quiz. Ok. Fazíamos quizzes Yeah. para Sim. os miúdos. E E, é trabalhos que eles apresentavam. E é porque aquilo, imagina, quando você é professor, você quer ensinar. Tem toda a questão de você querer que outra pessoa aprenda. Exato. Né? Sim. É o, Essa digamos, preocupação, a é. preocupação maior é que uma outra pessoa aprenda. Né? Sim, eu sou muito sincero, se isto aqui continuasse durante anos e anos e tivéssemos, sei lá, se definissem, este ano vai ser todo a ensino à distância. Eu dizia, então não quero. Pois, tu queres ser pessoa, mas é pela experiência Exatamente. É horrível. exatamente. Sim, porque eu tive uma sorte que foi o meu primeiro ano a dar aulas, pumba, Calhou, para casa. exato. Pegou logo, só deu para saber assim Sim, aquele gostinho. um gostinho, um Sim, pouquinho. fomos depois... logo em março. Fomos logo em março. Pois, e para tu casa. tinhas começado no setembro anterior, Em setembro, né? exatamente. Exato, no meio de setembro. setembro. Yeah. E com... Acho que ainda o pessoal não tem bem uma noção. Quantas turmas é que tu dás aulas? Quantas horas por semana é que tu dás aulas? Eu tenho São 16 são turmas. 16 turmas. 300 turmas. alunos disseste, né? Sim, são quase 300. E quantas Este ano vezes já não são tantos como no ano passado, mas são quase. Quantas horas de São aulas é que 276. faz diferença? Olha ali aqueles... Realmente. E depois, assim, eu tenho turmas que dou só 1 hora por semana e outras que dou 2 horas por semana. Ou seja, pelo menos 16 horas dás, de certeza. Sim. Mas porque tu não dás aqui em Aveiro só, ou melhor, dás em Aveiro, mas Aveiro distrito e não só aqui. Sim. Onde é que dás aulas? Eu dou aulas em Estarreja ou em São João da Madeira. Ok, e essa, Sim. mais as viagens, mais o... Sim. imagino. Sim, é aquele típico de não tenho tempo para nada. Exato. Mesmo assim, eu estou lisonjeado de ele estar aqui hoje, Yeah, não nossa, é para estou nada. mesmo Porque ele tem... muito grato. Ele vai sair daqui, vai corrigir testes, vai preparar as aulas da manhã, vai fazer É isto. claramente isso. Mas É imagina- claramente isso. Ele tá a trocar essa entrevista por horas de sono. Exato, basicamente. Por isso devemos agradecer. Sim. Mas estavas a comentar que, pronto, se eu não quiser, se isso continuar desse jeito, que eu espero que não, a vacina vai chegar. E eu tomo essa vacina mesmo, nem que seja na língua. Eu preciso dessa vacina. Mas então estás a fazer mestrado de gestão e como é que isso... Depois isso balançar tudo deve ser um bocado... Ora, então, Achas que isso vai entrar junto com o ensino? Ou... primeiro semestre do ano passado, em 5 cadeiras consegui ir a uma. Segundo semestre do ano passado, em 5 cadeiras consegui ir a 2. Olha, agora este semestre são 3, vamos lá, vamos continuar. Não são 3 porque eu não fiz todas, não é? Ok, giro. Mas vou acabar tudo em 2 anos. Não, porque supostamente tinha partes práticas. Sim. E o exame final era com projeto. E então Ok. cancela. Então, supostamente em 6 cadeiras este ano consegui ir a 2.
Olha, mas tem Mas vou acabar tudo. Porque eu estava... E já estou a começar a escrever a tese. já? Já comecei a escrever a tese. E é uma Ok. causa nobre, então... Vale a pena. Eu no início estava a pensar, ele dá aulas, mas é extracurriculares. É tipo, depois de ter aulas, ele dá aulas. Mas não, é Full time. mesmo no horário, exato, Sim, é no sim, horário... sim. Ok, então tens mesmo o trabalhador estudante no... Sim, sim, ok, sim, ok. Sim, mas por exemplo, vai se formar e depois? Tantos Ui. planos que eu tenho aqui. Estas perguntas que eu nem assim. sei. Nem eu próprio sei responder. Calma, então, vamos estar na hora de Fazer a fazermos transição, aquelas é. perguntinhas. Ok. Se calhar Boas. está na horinha. Yeah. Começas tu? Começa. Ui. Então, peraí. Vamos lá. Vá. Vamos começar Começar tranquilo. Salve, yeah. ok. Verão ou inverno? Verão. Boa, é dos meus. O que é que comes primeiro? Leite ou cereais? Leite. Olha outro. Olha Estamos a outro. entrevistar, não sei Vamos quem- acabar aqui, se quem calhar que arranja fica aqui Quem é também. que arranja esses convidados? Porque, Opa, sinceramente, assim não dá. Vocês é que são estranhos. temos Não. que começar a perguntar assim antes de chamar a pessoa. Exato, temos que portar à porta a ver se entram ou não. Senão não dá. Outra. Viajar ao passado ou visitar outro planeta? Outro planeta. Outro planeta. Ok. Já agora, Passado está passado. Boa, ok. olha, esta é a Azuka, também vai ficar. Por acaso, Passado está mas por passado. acaso acho que eu gostaria de ir ao passado, não sei. Já pensou visitar a Cleópatra? Foi o primeiro nome na minha mente, nada. Espera, é de referir também que algumas das perguntas que nós estamos a fazer hoje foram sugeridas pelos nossos queridos seguidores no Instagram, por isso não seguem já. Comecem sigam a seguir porque Entrevistas na UA, no Insta, e pode ser que as vossas perguntas apareçam aqui. Estamos Também sempre temos a que fazer aceitar essa menção. conselhos. E obrigado ao pessoal que está a aderir e que está a responder às sim. perguntinhas. E também convidados. Nós mencionamos que o Gonçalo foi um convite do João Braz, mas também estamos a receber Já temos sugestões de outras propostas. pessoas. Sim. Exatamente. Vou continuar então. Qual é o teu pedido no McDonald's? Importantíssimo. Burger King. Ei, Lá se foi a nossa parceria. O Lá pessoal se que estava a foi. ver, nós temos pessoal do McDonald's a ver e agora fecharam a Ei, parceria. desculpa. Temos a Não parceria já sabíamos. combinada desde o Ai, início. Eles Burger dão Big King. Macs à Com borda. jeitinho. Com jeitinho. Bom, vamos ver agora. Quem sabe Burger King? Pronto, ok. Mas, Yeah. Não, mas quando ia, era o Big Tasty. Ok. Ok, boa. E a boa. vida? Eh, Nem sabe. Era Sprite ou 7-Up, já nem sei Ok. qual é. Ok, tá bem. E pronto, se pudesse viver em qualquer lugar do mundo, onde seria? Qualquer. Qualquer. Ih, sei lá. Não era na China. Não. Ok. Só para ter Era certeza. isso Só que eu para ter ia falar. certeza. Só para ter certeza. Fogo. Sei lá. Tem que ter algum que você pensou e seria um bom lugar pra viver? Califórnia, Canadá, se calhar. É? Canadá. Canadá. Mas por alguma razão em específico? Lá não existe verão. Mas Pois eu sei. supostamente as pessoas do Canadá são incríveis, são boas Sim, pessoas. Sim, e, isso. É isso. e por isso Sei lá, gosto. gosto. Ok, aceitamos a ok, resposta, ok. tá bem. Acho um bom país. Boa. Uma pergunta que também foi muito requisitada no nosso Insta. Superboc ou Sagres? Superboc. Ok. Nem- Essa já era, Nem levanta dúvida. essa já era dada. E uma outra pergunta também que foi nos mandada. Esta é importantíssima. Essa é muito importante. Manteiga ao frio ou ao natural? Onde é que se conserva? Ao frio. Ok. Ao frio? Não, depende se é margarina ou manteiga. Manteiga. A pergunta foi É, manteiga. manteiga. A pergunta foi manteiga. Supostamente pode ser cá fora, mas eu ponho lá dentro na mesma. Ok. Olha, quem foi editar esse vídeo. Era o frio. Pronto. Boa. Está respondido, pessoal. Nós Yeah. vamos continuar a fazer esta pergunta porque gerou muitas respostas e emotivas. O pessoal estava Sim, mesmo. sim, É no sim. O frio pessoal ou tava é o ali. natural? Aí eu respondia frio. Em all O caps. pessoal ficou ali mesmo, não, como assim é no frio? Não, como assim é natural? O pessoal estava mesmo a sentir, por isso. Yeah. Os que disseram que era ao natural, neste momento já fecharam o vídeo, não gostaram. acharam que- Mas pronto, agora. E como é que é? Queres fazer mais uma? Ou... Só Faz aquela. aquela. yeah. Já um bocado mais séria, mas. Quem é o teu herói? Tens um herói? Quer dizer, podes não ter um herói, exato. Sim. É uma pergunta que. É suposto ser daqueles tipo ficção ou. Não, pode ser, pode Não, ser uma pessoa também que, uma pessoa que... ou que te inspira, ou que algo que Exatamente. de alguma forma. Exato, De alguma forma tu vejas nessa famoso pessoa ou não. algo sim. que tu gostavas de ser ou gostavas de vir a ser. Yeah. Não, porque eu tento ser eu próprio. Ok.
Tu és o teu herói. Exato, tu és o teu Eu herói. Eu ia dizer isso, mas não É queria uma parecer boa muito resposta. egocêntrico. Não, mas é justo. Mas é É uma justo. ótima resposta. É justo, sim. não é todo egocêntrico, não tens ninguém que... Sim. E tu és o teu próprio herói e nós aceitamos essa resposta. Obrigado, obrigado. Ótima resposta. Agora voltando agora que o que eu mais quero saber. Viagem à China. Viagem à China. Vamos ok. lá. Localiza-nos primeiro, quando é que foi exatamente? Viagem à China foi em agosto de 2018. Ok. Ok. Corona free. Ótimo. Exatamente. Pré-corona. Pré-corona. Os anos pré-corona. E então, em 2018, ainda não tinhas entrado no mestrado? Ainda não tinha acabado a licenciatura. Pois, ainda Estava no estavas meu segundo ano. No segundo ano. Ok. No segundo ano. Ok. E como é que foi? Como é que surgiu essa É o oportunidade? Instituto Confúcio. Outra vez? Exatamente. Todos os anos, pronto, providencia estudantes de língua chinesa uma viagem à China, financiada pelo Estado chinês, à exceção das viagens, pronto. E são 2 semanas, e digamos que é uma semana turística e uma semana cultural. Pronto, eu passei uma semana em Pequim, a viajar, Que incrível. passear, não é? Incrível. E uma semana na universidade a ter aulas de cultura. Mas não era aulas mesmo aulas, era aulas práticas. Joguinhos e assim, não? Era jogos tipo chineses. como é que se fala? Academia de verão? Uma coisa É, assim? Exato, assim, exatamente, uma é um cena acampamento nessas- de verão, Ok. exatamente, aquele é um acampamento Ok. de verão. Pronto, e fui à muralha, a muralha da China, incrível. Que inveja incrível, branca, inveja incrível, branca. não, incrível. Mas atenção, quando forem lá vão com fôlego. Aquilo é... Tem que ter um... A não ser que queiram ser preguiçosos e vão no teleférico. Não, Não, tens de ter a experiência completa. Sim. Acho Sim, que- sim, eu demorei quase 2 horas a subir lá acima. Só uma montanha, Nossa. é verdade. É mesmo... Mas só podes andar... Como é que é? Podes andar num pedaço da muralha? Óbvio que não vais andar ela inteira, eu sei. Eu não sou idiota, mas eu tô dizendo... eu tô dizendo, só podes andar um trecho específico ou... Digamos vários que trechos. agora há partes da muralha que foram conservadas. Pronto. Ok. Aquelas mais turísticas, eu fui em Pequim, pronto, essas partes estão totalmente conservadas, não é? E até puseram pronto, lá o corrimão para as pessoas não caírem. Ok. E tem escadas e podemos subir, descer, só que às vezes convém ser só num sentido porque é muito estreito, outras partes já são bastante largas, depende da parte da muralha. Sim, sim. Mas uma pergunta, sabem quanto é que mede a muralha? Não faço Não ideia. faço ideia. Não sei, Zero, sei lá, meu. uns 300 km. Não, quanto é que mede? Mede que... Ou estás a- Não, em É mesmo em comprimento. comprimento? Não yeah. faço ideia. Não? 300 km? Yeah. Isso é pouco. Que? Não. O que é, Bill? O Bill também quer sugerir. O Bill Esquece, também a quer Bíblia não sugerir. sabe. 6 mil km. Não. Não. É mais. Mais? Atualmente 8.850 Meu Deus, km. Olha, a Bíblia tá a passar isso Não fazia ideia. Atualmente. 8.000? Atualmente. Porque antes dela cair eram 27 mil km. Uau. Meu Deus. Por isso que eu falei, óbvio que ninguém Yeah. ela Tu defendeste inteiro. logo. Ah, sim, Não porque- vou andar 300 km, não é? Quer dizer, Sim, porque eu mostro as fotos que, que tirei lá aos meus alunos quando falo da muralha e eles perguntam-me sempre: Ei, o senhor foi de um lado ao outro da muralha? E eu se fosse de um lado ao outro da muralha, passado um ano ainda estava a meio. se tivesse Sem ido, dormir. Ainda lá estavas neste Saudades, momento. saudades. Tu viras-te pelos. Olha, não estava aqui a dar talvas se tivesse. Pois, Yeah. exatamente. Mas quer dizer, tem um trecho da muralha que é em Pequim, ou passa por Pequim, é isso? Sim. Ah, Sim, aquilo foi uma medida de defesa. Aliás, eu tenho de tirar o chapéu porque aquilo foi uma medida de segurança do país muito boa na altura. imagina construir Muito 27 mil boa na quilómetros de altura. muralha. Imagina. É um negócio... Mas é que foi muito bom. Não, sabe como é que aquilo funciona? Não, agora é que vamos ter uma aulinha de. Yeah. Ok, de um muralha. bocadinho de cultura. Yeah, de China. A muralha, aquilo tem torres. Sim. Uhum. E cada torre tinha uma tocha, digamos com petróleo. E quando um inimigo atacava, eles acendiam a tocha e uma torre dava para ver para a outra. Ok. Então acendiam Eles- todas as torres Já e estava no momento tudo a China pronto. sabia que estava a ser atacada. Ok. Incrível. Nice. É um esquema de comunicação também. Yeah, Sim, exato. exatamente. Para além de Não defesa, só de tem defesa. a forma de comunicação. Espetáculo. Mas então, peraí, então disseste que fosse pra China no segundo ano da sua licenciatura, ou seja, Sim. nem tinhas ideia de que irias Vira- trabalhar com isso. yeah, Não. vira- Não, ser- não, viria a não- ser um professor. Não fazia a mínima ideia. E por exemplo, nessa viagem foram os do Instituto. Por exemplo, foste com mais colegas do Instituto? Sim, suponho? nós fomos com o Instituto aqui da Universidade de Aveiro e fomos também com o Instituto de Lisboa. Ok. De Lisboa. Porque eles têm lá um curso de Medicina Tradicional Chinesa.
Em Lisboa. Sim. E nós fomos, acho que era 26 ou 27 pessoas. Sim, Ok. exatamente. E mais dessa experiência, como é que foi? A comida, A comida. As pessoas que eu conheço que foram à China, a comida é sempre a pior parte que eles referem. Não sei como é que foi a tua experiência. A comida foi a melhor parte. Foi a melhor parte? Para mim, eu acho que foi a melhor parte. Eu acho que as pessoas não têm bem noção. Porque as pessoas têm aquela ideia de que só comem porcaria e pronto, animais e Exóticos, esquisitos. Sim. Não é bem assim, não vão a um restaurante e pronto. Comer gafanhotos ou não sei o quê. Mas não, vocês vão a um restaurante e têm todo um cardápio para escolher comida e é assim, eu particularmente gostei, mas também sou um bom amante de comida, não é? Exato. Somos dois amantes de comida. Experimentaste alguma coisa que nunca tinhas experimentado cá? Tipo, estou a falar em cenas que nunca pensaste comer aqui. Eu vou ser sincero, a primeira vez que eu comi comida chinesa foi na China. Portanto, também foi na China. Lá tiveste. Deixa eu ver, se foi na China ou não. Não foi na China. Mas nunca tinhas ido a um restaurante chinês cá em Portugal? Nunca. Mas porque não calhou ou mesmo porque... Eu acho que era exatamente um bocado porque eu próprio tinha um bocado esse estereótipo de vou comer comida chinesa, aquilo é estranho. E depois também, sei lá, mas assim no geral, comida mesmo asiática, por exemplo, sushi, que é japonês, by the way, não é chinês. Para os que não sabem, exatamente. Aqui. E eu também nunca tinha muita curiosidade em comer. Pronto, e depois comi e agora eu quase todas as semanas como comidas assim. É muito bom. E é que eu estava a dizer, por acaso, porque obviamente eu nunca fui na China, mas eu já comi comida chinesa, pronto, não sei... mas há uma diferença de comida chinesa cá. Pois, exatamente, é isso. A nossa comida chinesa é muito americanizada, é muito diferente da... Eles lá, pronto, os alimentos são mais naturais, os sabores são mais apurados. Exato, não é tanto aquele doce que nós aqui sentimos, aqui é tudo doce, é tudo, sei lá, é comida chinesa para os europeus e para os deste lado. Sim. Enquanto lá, imagino que aqueles sabores sejam mesmo como eles. Eu acho que eu engordaria uns 30 quilos na China. Eu acho que emagrecia, sinceramente. Eu acho que por acaso também engordei. E só estive lá 2 semanas. Porque, por exemplo, o que comias de pequeno almoço lá? Frango assado, não. Frango panado. E eu adorava. O teu pequeno almoço era sim, toda a gente ficava assim a olhar para mim. O que é que tu estás a fazer? E eu adorava. Eu simplesmente adorava. Eu tinha lá, o frango panado deles é diferente. Sim. Para mim é mais gostoso, é melhor. Então eu comia frango panado, eu comia panquecas, eu comia ovos, que eles tinham lá, eu comia até noodles se tivesse, eu comia lá. Eles têm lá umas coisinhas de pão. Pronto, o pão é muito, literalmente aquilo sabem a massa de croissant? Sim, pronto. A textura é assim, o sabor não sabe a nada. Ok. Mas eles tinham uma parte dessas com carne dentro. Pronto, e aquilo é a vapor. Pronto, eu chegava lá e eu tirava tudo o que tinha. Eu senti alguns olhos a julgarem. Eu estava a viver a minha melhor vida. Portanto, eles a pensarem, nunca mais convidamos este português. O prejuízo, meu Deus. Tá certo, olha, faria o mesmo. Isso é até pior. Não, e assim, a viagem eu acho que foi bastante... assim, nós conseguimos realmente perceber o que é a quantidade de gente que tem lá. Eu fiquei parvo, que é, eles lá, tal como nós, têm, digamos, nas autoestradas 3 vias. Sim. Mas eles não fazem 3 vias. Eles fazem 5. Okay. Eles utilizam o espaço todo. É tipo isto, de carro para carro. Eu fico parvo. Só estão 3 vias desenhadas, mas eles usam como se fossem 5. E depois isto era engraçado, porque eu a pensar, se vier aqui a polícia, isto aqui é uma quantidade de multas. Passava um bocado, passa a polícia por cima das raias oblíquas e o caraças, o que é isto? E aí sim conseguimos perceber. Eu quando fui também à Cidade Proibida, não sei se vocês conhecem, era, digamos, a cidade do Imperador, a casa do Imperador. Aquilo era só gente. Era tanta gente. Mas aí turistas, ou mesmo... Não. Mas eles mesmos fazem os chineses são turistas deles mesmos. Pois também é isso. A cena é que também se a China é tão grande que eu posso ser de tipo Wuhan e estou a visitar, sou tão turista como tu. Sim, exatamente. E depois daquilo é assim, eu quando fui estavam 40, 42, 44 graus.
Isso é que é pior. Isso é que é pior. Chegaste a pegar, digamos assim, algum transporte público lá, um autocarro? Ou Nós tínhamos autocarro só para nós. comboio? Ok, como era um grupinho. Chegámos a utilizar o comboio, sim. Ok. O comboio, sim. E era Ok. muito cheio. Ahm, Já era um comboio aquele... É assim, o comboio em si não, porque digamos que era de uma cidade para outra, era um comboio de 6 horas e meia, não era Ok. tipo os nossos urbanos, Uhum. Sim. ou como nós vemos aquelas fotos da Índia. Pronto, Ou não do era Brasil assim, não era mesmo. assim, sim. Não, mas não era assim. O que acontecia era, eu mal entrei na estação de comboios, eu passei em 2 detectores de metais. Ok, a segurança... 2 detectores de segurança lá metais, é- aquilo era maior que o nosso aeroporto. Pois eu estava a pensar Qualquer um nisso. deles. Imagino. Alguém me disse isso, que a Qualquer um deles. estação era como se fosse um aeroporto completamente. A malha ferroviária lá é absurda também. Pois, né? eu estou a imaginar como é que eu tenho que ter uma Muitas linhas segurança. de O próprio aeroporto, eu quando chego e aquilo tinha 3 terminais super longe uns dos outros, em que nós tínhamos de andar de metro, Yeah, nós para ir de um lado para o outro tínhamos de andar de metro. yeah. Estou a imaginar o pessoal a chegar ao aeroporto e de repente, isto é a China, né? Já nem sai daqui, isto é tão grande que é completamente... Nós desde que entramos na China, em território chinês aéreo, nós demoramos 2 horas e meia para chegar a Pequim. Ia bem. Enorme. Eu vou pensar, já chegámos, mas já É menos. território. Mas então, calma. E como é que é a burocracia? Foste com o Instituto Confúcio, Sim. havia muita burocracia, não sei se você sabe dizer exatamente, por exemplo, se o cara quisesse visitar a China agora. Vacinas, não? Depende Sim. do sítio. Depende, não Depende é? do sítio, não precisamos, dependendo do sítio. Se formos mais para o interior, aí sim convém informarmos com o nosso médico. Eu por acaso não precisei, mas claro, toda aquela documentação de passaporte, de visto, tudo Sim. isso é estritamente necessário. Sim. E depois nós mal chegamos lá, impressões digitais em todo lado. Sim? A sim, sério? sim, sim. Essa parte não... E eles Você por teve acaso que entendem. cadastrar, então. Tivesse Sim, que Já cadastrar. estás sim. no banco de dados neste Sim, momento, eles sabem que estás aqui, tu Uh. sabes que eles sabem que tu estás aqui, eles já não estão controlados que saíste lá. Não, eles em termos de segurança, portanto, têm Yeah. uma segurança muito apertada. Sim. Uau, ok, não E, sabia que... e tecnologia até para- também, lá tem muita tecnologia. Sim, sim, sim. Obviamente nunca E- estive lá, mas eu vejo esses documentários e tudo E os mais. preços mais baratos, mais... Ai, também tem Pois. isso. Trouxeste- Quer dizer, não sei como é que é o peso da Eu moeda. trouxe uma coluna e trouxe uma power bank. Ok, até pensar que tinhas comprado as lojas todas. Não, Mas não, tiveste amigos assim que deu-lhes a loucura Sim, tiveram a comprar essas e tão coisas. baratinho isto aqui. Roupas e tudo mais. É também. Mas Aproveita- atenção, em lojas oficiais. Sim, Isto em lojas oficiais. Sim. Isso é o típico. Mas A eu China é estou a outro imaginar ir mundo. para a China para depois trazer as cenas todas para Portugal. Tipo, nem levavam roupa. Olha, Mas a outro roupa mundo fica aqui. totalmente, né? E sei de pessoal que vai lá e os chineses veem os europeus ou whatever, veem as pessoas que são diferentes e ficam tipo a olhar e a pedir para tirar fotos. Já aconteceu disso ou não? Toda a hora. É sério. A toda a hora. Sim. E depois era assim. Algumas pessoas tinham... vinham-nos Cuidado pedir... com... Exato. Não, vinham-nos pedir se podíamos tirar fotos Não, e estás a tal. gozar. Eram simpáticos. Sim, mas isto aqui muitas vezes. Mas depois Era só- víamos cromos assim atrás de postes, assim com o telemóvel. A tirar fotos. fotos. Mentira, é sério. É verdade, é verdade. É muito Por causa verdade. da... Por causa da... Porque Nunca para eles viram, é diferente, exato. é uma coisa ainda que mais não se é... fores pro interior, ainda mais, eu imagino. Sim, sim. Porque Pequim é turístico, muito turístico agora. Mas é bem curioso que eu tipo, todas as O Kai, relatos... então... Imagina, se eu fosse para lá eu não voltava, eles tipo, pegavam em mim. Imagina, fazer uma estátua e tudo Mas mais. eu todos os relatos que tenho de pessoas que foram à China contam isso, contam a cena de sempre a tirar fotos e iam ter comigo e pediam-me para tirar fotos e assim, tiravam fotos do todo Eles lado. adoram ocidentais. E as adoram. crianças, Que davam incrível. as crianças para, Sim, para, sim, para as sim, pessoas sim. para tirarem fotos, Ai, não. para as Sim, crianças é tirarem verdade, fotos. é verdade. Não. Eles davam-nos as crianças para o colo para tirarem fotos connosco. É verdade. Eu ficava milionário na China, meu. Eu vou pra lá amanhã, eu tiro foto de qualquer jeito. Com criança, sem criança. Eu carrego até adulto no colo se eu preciso. O Zuka já vai. Não, Assim que Eu não acabar sei, é não já fazia marcar. ideia. É já marcar. Marcar a mas eles viagem. são muito simpáticos. Eles tratam muito bem os turistas, né? Sim, é assim. É como tudo. Temos pessoas... Tudo, Ok, exato. sim. Por exemplo, nos sítios... os funcionários, geralmente desses sítios, dos sítios com mais turistas, eles geralmente, pronto, não, é mais do tipo... é mais um.
É mais Sim. um. Pronto, agora, as pessoas, por exemplo, que estão a viajar dentro da China, essas sim, essas quando nos veem são super simpáticas, adoram falar Sim. connosco. Sim. E o inglês deles? Quer dizer, mas tu tens a possibilidade de falar mandarim, por isso é Sim, diferente. sim, sim, Sim. Como é que foi a comunicação Um, lá? Foi em mandarim ou inglês? Assim, eu tentava ao máximo ser em mandarim, sim. Eu tentava ao máximo ser em E mandarim. eles percebiam que eles ficavam surpresos? Sim. Pois. Eles percebiam o que eu dizia. Agora, eu perceber o que eles dizem, isso já era mais complicado. É verdade. Era aquela Mas- tu falas em mandarim e eles respondam em inglês para tu perceber também. É um bocado isso, era um bocado Mas isso. se fosse com guia, quer dizer, o Instituto disponibiliza. Sim. uma Nós, pessoa- do Instituto, temos um responsável chinês, obviamente, que sabe falar português, e Sim. depois lá temos um guia também, Ok. que era para nos explicar todas aquelas coisas, só que é muito engraçado que nós tivemos uma guia, que ela basicamente não sabia falar inglês. Ai, É. é Então era tão complicado. engraçado porque nós estávamos sempre. Sim, isto é mal dizer, mas nós estávamos sempre a gozar com ela. Porque ninguém Espero- percebia nada. Espero que ela também não saiba português, por Pois, isso ela não porque ouvir ela isto. assim, não percebia nada. Ela tentava, ela esforçava-se, Sim. e então tipo dou-lhe o devido valor por isso. Exato. Sim. Mas pronto, às vezes não percebes mesmo nada do que ela dizia. Agora, pronto, estamos a chegar no final. Mas voltarias pra fazer uma outra visita mais longa dessa vez? Sim. Sozinho? Eu provavelmente quando acabar o mestrado é para lá que vou. 1 ano. Queres ir um ano para a China assim? Um Atiraste ano. assim? Assim Sim, mesmo, sim. Sem- a tirar fotos, olha, vai ficar milionário. Exato. Vais sozinho, vais Yeah. mesmo assim à Sim, descoberta? quero mesmo ir para treinar a língua, tentar ser o mais E- fluente possível. E como é que é? Pronto, tudo bem que tens não és tão imparcial assim, mas daria conselho para as pessoas aprenderem mandarim? Ou ir visitar a China, quem tiver oportunidade? Sim. Eu, por exemplo, eu nunca na vida pensei, eu vou à China. Vou à China, para o outro lado do mundo, ir Yeah. para a China. Não vou. Mas depois, é assim, depois de ir lá, eu quero voltar lá. Porque realmente aquilo é outro mundo. Tem paisagens lindíssimas. E se para as pessoas aprender, é assim, pode ser um bocado suspeito, mas eu acho que... Só um bocadinho. Só um bocadinho. Mas eu acho que sim, que eu acho que é uma boa aposta. Mesmo que, sei lá, como é uma língua tão diferente, eu acho que só aquela coisa de às vezes entrarmos numa loja de chineses e dizermos uma palavrita ou outra, Sim. Exato. eu acho que isso já vale a pena. Yeah. Porque os donos das lojas ficam contentíssimos. E, Olha, ainda hoje, antes de ir para aqui, foi um chinês. Devia ter dito aquele xexé. yeah. Bom, eu acho E que... só uma estamos a- perguntinha aquelas é, últimas. antes de agradecer, temos aquela... Exato. Que é que fazemos sempre no fim. Sim. Que é... Onde é que te imaginas daqui a 5 anos? Daqui a 5 Aonde anos. e a fazer o quê? Numa multinacional. Ui. É A assim, tentar gosto- subir para gestor. Ok. Para gestor de vendas internacionais. Então mas já não te imaginas ser professor daqui a 5 anos, então? Ou ser Ou a ser professor, universitário. ok, tem plano B. Não, Ou calma. ser professor Daqui a universitário. 5 anos está na multinacional, daqui a 15 anos ser professor universitário. Ah, ok. Então juntar os dois, logo. Quer dizer, se ele Pode tira ser. gestão, e dá aulas Sim, de 6 também turmas ao pode mesmo ser. tempo, Eu pode tenho estar a fazer os professores dois. que estão a parcial a dar Sim. aulas, portanto, Espetáculo. chovam convites. Vão começar. Espetáculo. Olha, então eu só tenho a agradecer, Gonçalo. Muitíssimo obrigado mesmo. Foi incrível a conversa. E eu sei como é uma pessoa com uma agenda muito ocupada, nós pudemos Agradecemos, comprovar exato, agora. agradecemos Sem stress. esta horinha É, que nos exatamente. despendeste. Muito obrigado. E queríamos agora agradecimentos também, queríamos aprender a agradecerem, sem ser só o xexé, agradecer Sim, aqui sim, sim, a quem viu, em mandarim. É, Xie Tadia. Tentas tu ou tento eu? você primeiro. Tchê, tchê, tá, dia. Ou Tadia Xie. Agora- É obrigado a toda a gente. É ok. isso. Sadia tchê. Não. Calma. Ok, Xie Niman. Xexeniman. É, exato. Já está melhor. Ganda Azuca. Maravilha. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Abraço. Deem joinha no vídeo. Se inscrevam. Sigam a gente. Sigam também o Gonçalo no Instagram, que ele tem umas E se fotos. quiserem aulinhas de mandarim, já sabem. Se quiserem além de mandarim, Ele não dá porque não tem tempo, mas, Calma, Pois, recomenda. calma. Mas Text recomenda. me. É. yeah. Yeah, recomenda. Ele tem um horário ali de madrugada disponível que ele não faz nada, só dorme. Quem sabe? Fazer render as horas. Até mais, Isso, pessoal. pá. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Obrigado.